O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode se assentarem. Nós começamos hoje o tempo pascal, o tempo da Páscoa. Hoje celebramos o nosso primeiro domingo da ressurreição. Serão 7 semanas, e nestas 7 semanas vai nos acompanhar o símbolo do ressuscitado, o Círio Pascal, que foi abençoado naquela solene liturgia de ontem à noite e que agora nos acompanha durante estas semanas. É um símbolo para nós não esquecermos do Cristo ressuscitado. Ele representa o Cristo ressuscitado no nosso meio e na nossa vida. Mas o Cristo ressuscitado não é apenas um símbolo. Ele está presente entre nós. Ele está no nosso meio. E agora, a partir desse domingo, os apelos da liturgia, das leituras que nós vamos ouvir, todas, vão insistir para nós percebermos Cristo ressuscitado, acreditar na ressurreição, tê-la como meta principal da nossa vida e perceber de que modo o Cristo ressuscitado se manifesta em nós, no nosso mundo, no nosso meio. Por isso, já nesse primeiro domingo, nós temos algumas pistas que são muito importantes. Antes, porém, quero lembrá-los que durante estas 7 semanas, nós vamos sempre ouvir, na primeira leitura, um trecho do livro dos Atos dos Apóstolos. É o único tempo litúrgico que a primeira leitura não é do Antigo Testamento. Tempo da Páscoa é o Novo Testamento, a nova aliança que se evidencia. Nós não teremos leituras do Antigo Testamento. E por que o livro dos Atos dos Apóstolos? Porque é neste livro que estão relatados os primeiros testemunhos da ressurreição. É nesse livro que nós encontramos a formação das primeiras comunidades cristãs após o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor.
formam-se as comunidades cristãs, nasce a igreja triunfante, nasce a igreja nas casas, nas famílias, a igreja doméstica, aonde grupos de pessoas se reúnem em casa para dar testemunho da ressurreição. E é o que Pedro faz nessa primeira leitura que nós ouvimos hoje. Pedro acompanhou Jesus de perto, teve momentos de tropeços, momentos muito humanos, porque Pedro era humano, não era Deus. Apesar de ser um humano tão importante, aquele que Jesus confiou uma responsabilidade gigantesca de ser a pedra fundamental da igreja. E quando ele titubeava, querendo ser pedra de tropeço, Jesus dava um chacoalhão nele e disse: se você continuar com esse comportamento, vai para longe de mim, Satanás, que você não está pensando as coisas de Deus, volta para o caminho de Deus. E Pedro voltava, e aí ele confiou a responsabilidade. Pedro seria então a base da igreja. Quando nós falamos de uma igreja apostólica, a gente lembra de todos os apóstolos, mas com destaque a figura de Pedro, que é pedra que sustenta a base da igreja. E ele começou mostrando por que Jesus lhe confiou essa tamanha responsabilidade. No trecho que nós ouvimos hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, Pedro está numa dessas comunidades pequenas, comunidades missionárias, e ali ele toma a palavra como um líder dessa comunidade e começa a fazer uma memória, lembrando, porque desde aquele tempo as pessoas têm memória curta, nós temos memória curta. Às vezes a gente esquece um fato que aconteceu recentemente, só que o fato da ressurreição a gente não pode esquecer, mesmo que passe 10, 20 mil anos, ela precisa estar viva na nossa memória. E Pedro então toma a palavra e faz uma memória, dizendo ali para as pessoas: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, desde que João Batista pregava o anúncio da chegada de Cristo. Então Pedro faz uma memória desde o comecinho, antes de Jesus começar a sua vida pública, e depois ele vai passando em todos os momentos dizendo: vocês viram o que aconteceu com ele? Foi algo doloroso demais, mas ele ressuscitou, e nós somos testemunhas. É nós que vamos fazer com que essa ressurreição não pereça, não seja esquecida, seja um fato teológico eterno. Depende de nós, discípulos, missionários dele, apóstolos. Pedro dá o recado, um recado que deve estar vivo na nossa memória hoje. Cada um de nós que estamos aqui, cada um que recebeu o batismo, é alguém que deve testemunhar a ressurreição. Então nós vamos fazer esse testemunho sempre na nossa vida, buscar testemunhá-lo constantemente, e para isso nós precisamos viver as coisas do alto. É o que nos mostra a carta de São Paulo aos Colossenses. A carta de São Paulo aos Colossenses diz: se você de fato crê na ressurreição, você deve buscar as coisas do alto. Então, se nós cremos de fato na ressurreição, o nosso comportamento deve ser um comportamento de alguém que busca as coisas de Deus, não as coisas desse mundo. É assim que nós vamos provar se nós de fato cremos na ressurreição. Se o nosso comportamento for um comportamento de alguém que busca as coisas do alto. E o Evangelho de hoje nos traz então
o primeiro anúncio da ressurreição. Um anúncio meio que equivocado ainda, porque o fato aconteceu, o fato trágico da morte de Jesus havia acontecido há 3 dias. Mas esse evangelho de João é carregado de símbolos importantes que estão por trás das palavras que a gente precisa entender para entender o que João quer dizer com esse evangelho tão rico, teologicamente falando. Ele contextualiza, é o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. É domingo. É domingo de Páscoa. É como vocês fizeram hoje, levantaram bem de manhã e vieram correndo para a igreja, para encontrar o Cristo ressuscitado. Maria Madalena faz isso, só que ela não vai na esperança de encontrar o Cristo ressuscitado. Ela vai bem de madrugada, quando ainda estava escuro, porque ela queria despedir do corpo de Jesus antes que ele se desfizesse. Era alguém que ela amava muito, e ela não se conformava com aquilo que ela tinha presenciado na sexta-feira. E ela vai então ainda de madrugada. Madrugada no Evangelho de João tem um significado muito importante. 2 significados que a gente não pode esquecer, que são teológicos. O texto diz: ainda estava escuro. Estava escuro na vida de Maria Madalena. Tudo era confuso, ela não tinha clareza das coisas. Estar escuro significa que nós não enxergamos as coisas com clareza. Maria Madalena não enxergava ainda as coisas com tanta clareza, não enxergava a ressurreição com clareza. É por isso que João diz que ainda estava escuro. Estava escuro na vida de Maria Madalena, estava escuro na vida dos demais discípulos. Mesmo com essa escuridão, essa confusão, ela não desiste do amor que ela tem por Jesus. Mesmo nos momentos que a nossa vida esteja escura, vivendo a noite escura da nossa vida, como diz São João da Cruz, nós não podemos desistir dele. Mesmo que as nossas inseguranças digam que ele desistiu de nós, nós não podemos desistir dele. E Maria Madalena não desistiu, ela foi correndo ao túmulo. Correr significa pressa. Eu tenho pressa de encontrar Jesus. Nós temos que ter pressa de encontrar Jesus na nossa vida, se nós ainda não o encontramos. E ela então vai bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Mas a madrugada tem um outro significado. Quando é madrugada, a gente olha no horizonte, lá onde o sol irá nascer, e nós visualizamos sinais da aurora. Aparece alguma claridade naquele lugar. É o sinal de que em poucas horas um novo dia vai nascer, uma nova esperança. O fato de ser madrugada significa que em breve nasceria a esperança das esperanças, um novo dia, um novo tempo. E isso é muito importante. Isso que João quer dizer quando diz que é madrugada e apesar de estar ainda escuro, tinha a esperança de um novo tempo. E a esperança estava no momento em que Maria Madalena viu a pedra que tinha sido retirada do túmulo. Ali estava um grande sinal. O primeiro sinal foi a decepção de Maria Madalena. Alguém roubou o corpo. Quando a gente não entende a ressurreição, nós vemos apenas um vazio. Quando a gente perde um ente querido, a gente vê no primeiro momento apenas um vazio. Mas esse vazio dá lugar a uma esperança eterna, a vida eterna. Quando ela vê que a pedra tinha sido retirada, ela sai correndo e vai encontrar com Simão Pedro e o outro discípulo, que não tem nome. O evangelista apenas diz: aquele que Jesus amava. A gente logo atribui a João, o próprio autor do evangelho. Mas pode ser cada um de nós, quando nos sentimos amados por Jesus e quando o amamos. E aqui está a diferença fundamental entre o discípulo amado e os demais. Ela os avisa que a pedra tinha sido retirada, eles também vão correndo ao túmulo,
correndo juntos, só que o evangelista destaca que saíram correndo juntos, mas quem chega primeiro foi o discípulo amado. Quem ama, chega primeiro. Quem ama, percebe primeiro os sinais da ressurreição. Viram a diferença de quem ama a Jesus e quem não o ama? Quem ama tem mais facilidade de perceber a ressurreição, porque o seu coração está aberto para esse amor. Pedro chegou depois, o outro chegou primeiro, só que tem um comportamento diferente. Ele chegou primeiro e não entrou no túmulo. Ele tinha plena certeza da ressurreição. Não precisa entrar no lugar da morte para saber da ressurreição. Pedro chegou depois e entrou no túmulo. Só depois o outro entrou. E ali então, naquele momento, eles viram que estavam ali o pano que enrolou o corpo de Jesus, não sobre a cabeça, mas colocado num lugar à parte. A mesma coisa com as faixas que foram enroladas ao seu corpo, todas dobradas, colocadas num lugar à parte, como se alguém que tivesse roubado o corpo tivesse o cuidado de tirá-la, enrolá-la, dobrá-la e colocá-la em algum lugar. Sinais de que alguém se desvencilhou das amarras da morte, porque venceu a morte. O discípulo amado leu todos esses sinais da ressurreição e acreditou. Por isso o Evangelho destaca: ele viu e acreditou. Se nós virmos e acreditarmos, nós vamos vê-lo sempre presente entre nós, ler os sinais da ressurreição no nosso meio, perceber de que maneira ele, ressuscitado, se faz presente na nossa vida. E é isso que pede a liturgia de hoje. Mas o evangelista dá uma compreensão, uma colher de chá para nós, e ele diz: eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele deveria ressuscitar dos mortos. O tempo iria mostrar para eles. E nós compreendemos as Escrituras que diz que Jesus ressuscitaria dos mortos? Se cremos, vamos então buscar as coisas do alto. É o que nos pede a liturgia desse primeiro domingo da Páscoa.